Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Na noite de hoje, nós fomos buscar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 696, quando Kardec pergunta aos benfeitores amigos qual efeito teria a abolição do casamento para a sociedade. E os benfeitores amigos respondem: seria o retorno à vida animal. Após algumas considerações de Kardec, ele termina dizendo assim, que além desse retorno à vida animal, nós talvez nos rebaixaríamos ainda mais que determinadas raças que muitas vezes nos dão os melhores exemplos de uma união constante. Nós temos realmente alguns animais, né, que quando se unem é até o desencarne, poderíamos assim dizer, desses animais, e aí então eles vão criar uma nova família. Infelizmente, atualmente nós estamos percebendo, né, um grande alvoroço por parte da sociedade, muitas vezes querendo abolir, não é, realmente o casamento. A cada dia que passa, nós percebemos as dificuldades que as pessoas encontram dentro do relacionamento. Talvez um pouco de falta de compreensão, de entendimento, de aceitação, de compreensão. Isso muitas vezes leva as pessoas a separarem aquilo que uniram, não é, perante a espiritualidade superior. Como nos disse Jesus, né, aquilo que Deus uniu, o homem jamais separe. Atualmente nós temos algumas orientações dos benfeitores amigos nos esclarecendo sobre o casamento. Poderíamos dizer, a grosso modo, que as uniões elas poderiam ou deveriam existir dentro de 5 níveis, onde nós começamos primeiramente uma união por afinidade. Dentro dessa união por afinidade, nós encontramos ali determinados espíritos que já cresceram, tanto intelectual quanto moralmente falando, já a alguns degraus, e percebendo a necessidade da continuidade desta evolução, eles se propõem numa nova reencarnação juntos, para que eles possam assim continuarem esse progresso, tanto intelectual quanto moralmente falando. Já nos começam a dar alguns exemplos de fraternidade, de respeito, de compreensão um para com os outros. Já demonstra uma determinada felicidade dentro dessa união. Espíritos que, de uma certa forma, colaboram também com os seus exemplos para o nosso progresso dentro da sociedade formada, né, dentro da união, do celibato ou, poderíamos assim dizer, do casamento. Nós temos também casamentos ou relacionamentos por provas, onde se encontram ali naquele ambiente espíritos que, de uma certa forma, estão buscando o aprimoramento moral. Espíritos que já se propuseram dentro desse progresso de elevação, eles fizeram uma proposta de melhora, de aprimoramento, em alguma coisa em que eles se propuseram a fazer isso. Então ali eles se encontram e dentro deste ambiente eles vão encontrar determinados espíritos que farão o teste com eles dentro desse progresso que eles estão buscando. Então ali, por exemplo, poderíamos encontrar um espírito que está tentando trabalhar a maledicência. Então ele vai encontrar naquele ambiente do lar pessoas que ainda muitas vezes praticam a maledicência. Então é uma prova para ele tentar se esforçar por conseguir suportar, não é, essa vicissitude. Aquela pessoa que está tentando trabalhar
um determinado vício. Bebida, cigarro, a gula. E ali, naquele ambiente, ele vai encontrar pessoas também, que muitas vezes que ainda têm o hábito da bebida, do cigarro. Então, para ele, é muito difícil. Nós percebemos entre nós hoje alguns irmãos que estão se propondo a trabalhar um determinado vício e a dificuldade que eles encontram no dia a dia. Eu tive uma experiência própria, a questão de mais ou menos uns 20 anos atrás. O meu filho, ele usava drogas. E com muito custo, depois de nós internarmos em 4, 5 clínicas, e ele não quis ficar em nenhuma, aprofundou-se um pouco mais a utilização da droga, até que nós conseguimos colocá-lo numa clínica, da onde ele não teria condições de sair, porque as outras nós levamos, depois de uma semana, às vezes eu tinha que buscá-lo, porque ele não queria ficar, e as clínicas realmente, atualmente, elas dão o livre-arbítrio. Se você quiser ficar, fica, se não quiser, não atrapalha, né? E nessa clínica ele não teria condições de sair, porque é uma clínica interna, não é? E ficou ali por 9 meses. Terminados os 9 meses, tratamento, nós estávamos, eu e minha mãe, no cemitério, e tocou o telefone. E ele falou: olha, pai, eu queria te fazer um pedido. Eu falei: se tiver condições de fazer, tudo bem, não tem problema, nós faremos. Ele disse assim: está terminando o meu tratamento, praticamente eu já estou de alta, mas eu queria lhe pedir um favor, que o senhor permitisse que eu continuasse ficando aqui na clínica. Falei: se essa é a sua vontade, pode ficar, não tem problema nenhum. Ele se encontra lá até hoje. Casou, não é? Se tornou evangélico, como é uma clínica evangélica, se tornou um pastor também dentro lá da clínica, casou-se, tem 4 filhas e vive na clínica até hoje, colaborando com os outros, né, para esse processo de se afastar da adicção. E aí um dia, conversando com ele, eu falei assim: filho, por que você fez essa opção? Ele falou: pai, porque aqui eu estou mais seguro do que na rua. Eu vi quanto foi difícil eu conseguir me controlar longe das drogas. Se eu voltasse ao convívio, com certeza eu iria recair. E eu não quero recair nunca mais na minha vida. Perdi um bom tempo da minha vida, não é? E eu não quero mais recair. E ele se encontra na clínica até hoje. Talvez, né, se ele saísse e voltasse ao convívio com os amigos em comum, ele não conseguiria ou iria sucumbir a essa prova. Então, todos nós, de uma certa forma, no planeta no qual nós nos encontramos, ou nós estamos sendo provados em algum momento da nossa caminhada, ou então iríamos adentrar, né, num terceiro tipo de relacionamento, que seria de expiações. Onde nós vamos encontrar nesse relacionamento 1, 2 ou 3 ou vários espíritos que, de uma certa forma, em vidas pregressas, acabaram infringindo leis divinas. Entre aspas, erraram juntos. Se propuseram a fazer alguma coisa juntos, como nós vemos também muitos exemplos atualmente. Espíritos que se comprazem e levar o desequilíbrio para uma ou mais pessoas, ou às vezes até para uma sociedade. Infelizmente, né, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Um dia esses irmãos terão que expiar as suas faltas, né, numa nova oportunidade. Então, nós temos ali, dentro daquele relacionamento, espíritos lutando também com as suas tendências inferiores, moralmente falando, para que possam
através dessa nova oportunidade, de uma certa forma, se redimirem também do seu passado, não é? Muitas vezes nós encontramos espíritos lutando para a melhora do nosso próximo, não é? Ou seja, procurando reorganizar aquilo que um dia, infelizmente, desorganizaram ou desequilibraram. E esse é o objetivo, muitas vezes, de nós estarmos aqui reencarnados. Nós passamos a ter também um outro tipo de relacionamento que é denominado por resgate. Espíritos que muitas vezes também foram responsáveis diretamente pelo desequilíbrio de outros irmãos. E atualmente nós vemos muito disso. Pais levando o filho ao uso de drogas, ensinando o filho ao furto. Muitas mães, infelizmente, levando as próprias filhas à prostituição. E aí então, quando eles despertam por aquilo que fizeram, eles se propõem a reencarnarem e receberem novamente aquele espírito pelos quais eles foram responsáveis pelo desequilíbrio. Então, eles vão ter a necessidade de dar a mão para aqueles irmãos e retirá-los da lama ao qual eles foram responsáveis por colocar esses irmãos nesta situação. Então, nós vamos vendo que é muito amplo os tipos de relacionamento. E nós temos também o relacionamento por renúncia. São espíritos que não tinham mais a necessidade de aqui reencarnarem, mas se propuseram a vir e reencarnar para que pudessem receber no seio familiar um espírito, às vezes até um ente querido, que por muito tempo ficou, entre aspas, se comprazendo com as inferioridades morais da caminhada material. Então, espíritos se reúnem, reencarnam e recebem aqueles espíritos mais difíceis, como irmãos, como filhos, para que possam ali de alguma forma, de uma certa forma, auxiliá-los, retirá-los daquela situação de estagnação que se encontra às vezes por centenas de anos. É comum muitas vezes dentro de um trabalho mediúnico nós encontrarmos irmãos sofredores, 400, 500, 600, 800 anos de coisas que sofreram em vidas pregressas. E ali então eles são recolhidos por esses espíritos já nesse degrau de evolução bem mais elevado, que nos dão os maiores exemplos de um relacionamento. Esses irmãos, muitas vezes, eles não precisam nem conversar. Basta um olhar para o outro e já vem um entendimento daquilo que precisa ou que deve ser feito. Harmonia total dentro do lar. Não existe discussão. Existe ali o que? A compreensão, o entendimento da tarefa assumida. Tarefa que muitas vezes, nesses 5 modelos que nós começamos a falar sobre relacionamentos, deveria existir. Porque o casamento é o local aonde nós ensaiamos os nossos primeiros passos no amor. O casamento é uma instituição divina, organizada pelo plano espiritual superior, nos colocando dentro da família certa, no momento certo, quando nós já temos condições de aprendermos alguma coisa, para que possamos ali, ensaiando os primeiros passos do amor, conseguirmos transferir esse amor que recebemos dentro do nosso lar para a sociedade e assim conseguirmos futuramente transferirmos isso para toda a humanidade. É ali que nós começamos a formar a verdadeira família, a família espiritual. A família
consanguínea, muitas vezes, ela se desfaz mesmo antes de se desfazer, né? Poderíamos assim dizer, o corpo físico, ou mesmo, em outras palavras, mesmo antes do desencarne de um ou outro cônjuge, muitas vezes a família material, ela se desfaz. A família espiritual, a verdadeira família, ela vai se fortalecendo através das nossas reencarnações, pelas afinidades que nós vamos criando com aqueles com os quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Então nós começamos a perceber que para um relacionamento não ser desfeito, nós precisamos trabalhar em alguma coisa, ter algum entendimento, não simplesmente dentro de uma união, não é? Pela beleza física ou pelas posses materiais. Até um determinado tempo atrás, na nossa sociedade, os casamentos eram feitos pelos pais, né? Os filhos não tinham o direito de escolher. Um já estava prometido para o outro, desde criancinha, não é verdade? Hoje, nós já temos condições de escolher. E, infelizmente, muitas vezes, como disse há pouco, nós escolhemos pela beleza física, pelas posses materiais, ou pela beleza física e pelas posses materiais juntos. E quando é escolhido dessa forma, terminou-se a beleza física ou a posse material, também esse relacionamento acaba por se desfazer. Ao contrário, quando nós buscamos ali alguém que possa vir nos complementar, vir nos auxiliar para que possamos juntos evoluir. E para auxiliar e complementar, nós precisamos de uma certa forma de compreensão. Compreendermos que cada um de nós se encontra num determinado degrau de evolução e precisamos assim de uma determinada forma, dentro dessa compreensão, auxiliarmos o nosso próximo. Todos nós gostamos de ser respeitados dentro dos nossos limites. Não é bem por aí? Mas muitas vezes não conseguimos respeitar o nosso próximo dentro do limite dele. Às vezes nós lemos alguma coisa, estudamos alguma coisa e passamos então a cobrar do nosso próximo aquilo que muitas vezes nós mesmos não conseguimos praticar. Apenas lemos, estudamos um pouco, mas ainda não conseguimos praticar. Então, primeiramente nós precisamos ler, estudar, colocar isso em prática e, através dos nossos exemplos, arrastar aquele companheiro que está ao nosso lado para que ele possa também colaborar para a sua própria evolução. É muito comum nós indicarmos um caminho. Nós precisamos, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, aquele outro, não é? Mudarmos um pouco o modo de nós falarmos. Estou experimentando agir dessa forma, estou sentindo esta melhora. Me proponho auxiliá-lo também a olhar dessa forma. Facilita o entendimento, a compreensão e, de uma certa forma, nós vamos conseguindo arrastar aquele nosso companheiro. Tá certo, nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que todos nós trazemos uma responsabilidade de transmitir aos nossos filhos uma herança psíquica, aquela herança moral, tendo a necessidade de respeitar o livre-arbítrio dos nossos entes queridos. Cada espírito, como disse, tem os seus limites. Não consegue muitas vezes praticar muitas coisas. A partir do momento que os pais exercem a responsabilidade de ensinar, deixando o outro dentro do seu livre-arbítrio, aí já, de uma certa forma, a responsabilidade pelos atos já deixou de ser dos pais.
passa a ser única e exclusivamente daquele espírito ali encarnado. Precisamos ter essa responsabilidade. Transmitimos uma herança psíquica, mostramos um bom caminho, orientamos, alertamos. A partir daí, os pais não podem ser mais responsabilizados. Muitas vezes, dentro da nossa casa, as pessoas querem conversar. Aí chega a mãe, chega o pai. Pirola, onde que foi que eu errei? Meu filho está usando droga. Como já trago essa experiência, né? Eu pergunto ao pai, pergunto à mãe. Foi você que induziu ele a usar a droga? Não, pelo amor de Deus, eu não quero. Foi você que comprou a droga para ele? Não. Você orientou que não seria um bom caminho? Orientei. Falei, bom. A sua tarefa foi feita. Eu tô com realmente você está com a consciência tranquila? Eu estou. Pronto. A caminhada é dele. Nós precisamos respeitar isso. Um exemplo disso nós temos naquele livro Deficiente Mental, Porque Fui Um. Um jovem que de uma determinada reencarnação começou a fazer o uso de drogas. E ele gostou do uso da droga. Naquela reencarnação, entre aspas, lhe trouxe os prazeres que ele estava buscando. Desencarnou e mesmo no plano espiritual, ele sabia que ele queria reencarnar para voltar a utilizar a droga. Os benfeitores amigos tentaram, foi colocado numa família idônea que lhe trouxe todas as condições de um bom ensinamento, tanto intelectual quanto moralmente falando, e mesmo assim, durante aquela nova reencarnação, ele voltou a fazer o uso da droga, chegando ao ponto de prejudicar o seu cérebro físico, lesionando de uma tal forma que quando, numa nova programação de um outro reencarne, ele não conseguiu bem modelar o seu cérebro, pois estava lesionado. E aí então ele teve toda uma reencarnação como um deficiente mental. Foi o livre-arbítrio dele que ele utilizou para essa forma. Outros exemplos, o próprio Cristo nos deu. Tanto para o bem, quanto, poderíamos dizer assim, para o mal. No bem, ele respeitou o livre-arbítrio de Maria de Magdala. Ele não impôs que Maria de Magdala deveria segui-lo. Ele passou a boa nova e deixou a ela a vontade de segui-lo ou não. Isso com todos. Entre aspas, para o mal. Ele não impediu que Judas o traísse. Ele respeitou o limite de Judas, o conhecimento, o entendimento de Judas. E é assim que nós devemos agir no nosso dia a dia. Respeitar esse limite. Respeitando esse limite, o livre-arbítrio, nós passamos a ter um relacionamento melhor para com o nosso próximo. Muitas vezes a gente, puxa vida, pessoa é difícil o relacionamento. Aí eu pergunto, o que você está pedindo para ela fazer que ela não está conseguindo fazer? Então, a maior dificuldade nossa, não é? É dentro do relacionamento em que a gente, entre aspas, quer impor alguma coisa para alguém e de uma certa forma aquela pessoa dentro do seu limite não consegue praticar. Se torna difícil. E aí começa então o nosso desequilíbrio. Os empecilhos para um bom relacionamento. Ah, mas a pessoa é difícil. Outro dia eu estava parado no banco, estava parando meu carro para ir no banco. E um amigo meu, do lado, parado no carro, buzinando. Buzinando.
A esposa dele foi no banco, depois foi na farmácia, e ele buzinando para ela vir, esperando. Eu falei assim, ó, conheço ele há muito tempo. Eu falei assim, olha, vê se para de buzinar, porque ninguém é obrigado a ficar escutando o barulho da sua buzina. Mas faz meia hora que ela entrou lá e não saiu. Falei, só meia hora? Só meia hora? Por quê? Mas meia hora. Eu falei, mas só meia hora. Falei, quanto tempo faz você é casado? Ah, só 60 e pouco, 59 anos mais ou menos. Falei, já pensou? 59 anos ela está te aguentando e não está buzinando na sua orelha, cara? E você meia horinha só fica buzinando para ela sair de onde ela está? Dá tempo para ela está comprando alguma coisa, está na farmácia, tem mais gente lá. E eu fui conversando com ele. Você sabe que você tem razão? É a impaciência que muitas vezes dificulta o nosso relacionamento. Porque a paciência, todos nós temos. Não tem um ser humano que não tenha paciência. Não tem um ser humano que não tenha uma virtude. Todos nós, como eu costumo falar, saímos com GPS original de fábrica. Nós inventamos há pouco tempo o GPS, não é verdade? Põe no carro, digita onde quer ir e ele nos leva, não é? Aquele nós podemos desligar. O nosso que o Papai do Céu colocou dentro de cada um de nós quando nos criou, não tem como desligar. Ele fica ligado 24 horas por dia. Fazemos uma coisinha errada, ele acusa. Volta para cá. Isso não está correto. Isso está errado. Não é assim que a nossa consciência nos cobra? Quando nós criticamos alguém que não fez algo que nós achamos que ela deveria fazer, dentro da ética ou qualquer coisa, porque nós estamos comparando com o nosso GPS, com a ética que trazemos dentro de cada um de nós. Quando nós vemos alguém que não está conseguindo praticar a fraternidade, nós, dentro do nosso limite, estamos nos esforçando, mas o outro não está conseguindo. Por quê? Nós trazemos dentro de cada um de nós a fraternidade. Então, todas as virtudes nós temos gravados dentro de cada um de nós. Em relação à paciência, como é muito comum nós dizermos, ou ouvirmos dizer, perdi a paciência. Né? Saiu do limite. Quando nós começamos a analisar, nós percebemos. Nós não perdemos a paciência. Nós simplesmente colocamos um limite na nossa paciência naquele momento, naquela hora. Porque tem dia que a gente ouve um monte de coisas, não é verdade? Fala isso, aquilo, aquele outro. A gente está mais calmo, mais tranquilo. Tudo bem. Tem dia que às vezes um bom dia atravessado já é o suficiente para nos desequilibrarmos. A paciência está lá. Aquele dia eu não quis aceitar aquilo que a pessoa fez. Eu não quis entender ou compreender o porquê. Outra coisa que vem nos auxiliar dentro do nosso relacionamento é procurarmos conhecer, não somente a nós mesmos, mas conhecer o nosso próximo. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos. Não nos conhecemos totalmente. O maior exemplo disso é quando nós dissemos assim, puxa vida, eu não sabia que eu iria reagir desse jeito, nessa situação. Nós nos espantamos com a nossa própria reação. Imagine então conhecer o nosso próximo. Embora possamos ter, não é, um relacionamento duradouro, nós não conhecemos totalmente. Conhecermos a ver no rosto do nosso próximo a situação que ele está vivenciando naquele momento, a dificuldade pela qual ele está passando. Muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar um determinado problema. É muito comum os pais
cobrarem dos filhos. Olha para mim aqui, ó. Isso não dá o direito de falar isso para o seu pai e para sua mãe, mas é assim mesmo. Nós sempre cobramos dos nossos filhos o estudo, não é verdade? Está aí só para estudar e não tira a nota boa. Isso é muito comum, porque eu quero o melhor do meu filho. Não é assim? É assim mesmo. Eu fazia isso com ele também, com o meu filho, e faço até hoje. Ainda cobro para ele melhorar. Mas dentro do estudo, nós nos esquecemos que fomos estudantes. Quando nós fomos estudantes, nós tirávamos 10 em tudo. Nós gostávamos de todas as matérias. Não tínhamos limite em nenhuma delas. E como que nós queremos que o nosso filho tire 10 em tudo? Seja bom em todas as matérias. É difícil. Isso cria um conflito de relacionamento entre pai e filho. E dentro do próprio filho, devemos orientar que ele estude? Sim. Percebemos a dificuldade que ele se encontra numa determinada matéria. Talvez seja a forma como o professor explica, ele tem uma dificuldade em entender. Ou ele mesmo gosta mais de matemática do que de biologia. E ali então ele entra em conflito. Ele não consegue uma produção melhor porque está se sentindo limitado. E se nós conversarmos, procurarmos entender o porquê daquela dificuldade, talvez ele consiga melhorar naquela situação. Nós vamos indicar um professor que possa auxiliá-lo no entendimento daquela matéria, naquele momento, facilitando a caminhada dele, facilitando a nossa também. Porque o filho fica bicudo, não responde para o pai, responde para a mãe, o pai fica mais bravo com o filho, a mãe também fica, né? E assim por diante. Outra coisa que nós percebemos muito. O pai criticando a mãe ou a mãe criticando o pai. Está vendo? Você deixou fazer aquilo aí que está acontecendo. Não sei o que tem, não sei o que lá, né? Isso também é comum acontecer. Precisamos falar a mesma língua. Sentarmos na mesa, dialogarmos. Está muito difícil entre nós o diálogo. Não é verdade? Eu lembro, estou com 65 anos. Quando eu era mais jovem, nós tínhamos na sala todas as cadeiras voltadas uma para a outra. Ficava torcendo para a mãe não falar para o pai, ou para o pai não falar para a mãe a arte que a gente tinha feito durante o dia. Que era o ajuste de conversa, né? De conversar como foi o dia, como foi aquele outro. Depois começou a surgir a televisão, pronto. Todas as cadeiras ficaram voltadas para a televisão e um não olha mais no rosto do outro. Todo mundo olha para a televisão. A conversa que existia não existe mais. E ainda chegou mais o WhatsApp, Facebook e mais outras redes sociais aí, que veio auxiliar ainda mais para existir a desunião entre as pessoas. Muitas vezes até entre os adultos. Outro dia eu saí de casa na hora do almoço, na sombra da árvore, em frente à minha casa tem uma empresa. Tinha umas 6, 7 moças, 2, 3 rapazes sentados ali na sombra da árvore. Todos de cabeça baixa no WhatsApp. Eu parei assim, fiquei olhando. Eles nem perceberam que eu estava ali olhando. Passou uns 5 minutos, eu esperei 5 minutos. Esperei 5 minutos. Eu perguntei. Falei, boa tarde. Até brinquei com ele. Já que ninguém trabalha, alguém tem que ir, então eu vou. Né? Brincando com eles. Eu falei assim, olha, não tenho nada que ver. Mas 5 minutos eu fiquei parado aqui, vocês nem perceberam que eu estava aqui.
Vocês não se conversaram uma palavra. Isso dificulta o relacionamento entre as pessoas que convivem no mesmo ambiente de trabalho. Cada um faz a sua função como máquina e só. Não conseguindo perceber no outro uma dificuldade pela qual ele possa estar passando. Isso muitas vezes acontece dentro do próprio lar. A gente não consegue fazer a leitura do momento que aquela pessoa está vivenciando. Nós não prestamos atenção nisso. Ela está emburrada hoje, ou ele está emburrado hoje. Deixa, amanhã passa. Não é mais assim, mais ou menos assim que acontece? Amanhã passa tudo, amanhã resolve tudo? Infelizmente. Nós não conseguimos conversar, perguntar o que está acontecendo. Posso te ajudar de alguma forma? Posso colaborar de alguma forma? Está bravo comigo? Fiz alguma coisa? Me desculpa. Não fui eu que fiz? Melhor ainda. Não é verdade? Mais um motivo para a gente se colocar ao lado da outra pessoa para auxiliá-la naquele momento um pouco mais difícil. Uma dúvida, uma pergunta, alguma coisa que a gente possa estar facilitando para o nosso próximo. Outra coisa que pode muito nos auxiliar no nosso relacionamento, que é a principal de todas, é a nossa transformação interior. Procurarmos dentro de cada um de nós algo que nós percebemos que possa levar o prejuízo, o desequilíbrio, a mágoa, a raiva, o rancor para com o outro. O nosso modo de agir, o nosso modo de falar, o tom de voz com o qual nós conversamos com o nosso próximo. Isso é muito importante para um bom relacionamento. E com o entendimento que a doutrina nos dá sobre cada um determinado degrau de evolução, esses tipos de relacionamento, não é? Afinidade, provas, expiações, resgate, mais um motivo para nós procurarmos ficarmos um ao lado do outro, colaborarmos um com o outro, para que a nossa caminhada possa ser mais amena. Auxiliando o nosso próximo, nós estamos auxiliando a nós mesmos. Eu estou ajudando o outro, não, estou ajudando a mim mesmo. A ser mais amoroso, a ser mais fraterno, ser mais equilibrado no meu dia a dia, procurando assim fortalecer dentro da família material, fortalecer a família espiritual, para que nós possamos assim, não é? Fazermos a vontade do nosso Pai, aprendermos a amarmos uns aos outros, como Ele nos ama até hoje. Quando nós conseguirmos realmente amar dentro do nosso próprio lar, esse amor nós vamos conseguir expandir, como eu disse há um tempo atrás, para a nossa sociedade e para toda a nossa humanidade. Durante essa semana nós possamos refletir como está o nosso relacionamento com aquele que está ao nosso lado. Como eu estou procurando colaborar com ele para a evolução dele, para a minha própria evolução. Está faltando diálogo? Por que está faltando diálogo? Está faltando aceitação? Por quê? Está faltando a compreensão? Por quê? Fazendo essas perguntas para nós mesmos, nós vamos conseguir sempre equilibrar o nosso relacionamento para que nós possamos ter uma vida tranquila, calma, equilibrada, né? E colaborarmos para a evolução do nosso próximo, do nosso planeta, formando assim a verdadeira família, ou conseguindo instituir aqui no nosso planeta Terra aquele reino que Jesus veio nos trazer. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue sempre presente nos nossos corações.